Bom, gente, então, agora que a gente já viu todo o modelo de melhoria e o ciclo PDSA, né, a gente já viu a parte histórica, já viu a parte do conhecimento profundo, eu quero começar a falar sobre algumas abordagens, né, habilidades e sobre os roteiros de melhoria. Então, fazer um apanhado dessas coisas de como que o Six Sigma é apresentado na maioria dos cursos e na maioria das empresas, tá? Então, a gente vai falar lá, né, algumas abordagens para melhoria, quando a gente usa melhoria, quais habilidades, né, o agente de melhoria, né, o Green Belt, o Black Belt deve ter e quais são os roteiros para a gente aplicar isso, tudo bem? Então vamos lá um pouquinho, tá? Então, quando que a gente usa a melhoria? Para que a gente usa, né? Quais são as abordagens? Bom, a gente tem duas abordagens, né, como de maneira geral. Então a gente pode melhorar, né? Mudar o sistema como um todo, né? Fazer uma mudança radical, reformular, reprojetar um sistema, ou a gente pode melhorar, né, o sistema de uma maneira incremental, de uma maneira mais reduzida, tá? Dentro desses sistemas, a gente pode fazer ou reprojetar produtos, processos e procedimentos, tá? Ou melhorar esses produtos, processos e procedimentos de maneira pontual. Então, são basicamente essas duas abordagens. Quando a gente trabalha com projetos de mais alto impacto, a gente acaba tendo que fazer esse reprojeto, né? Quando a gente consegue fazer uma coisa mais tranquila, a gente consegue fazer melhorias incrementais, e essas melhorias incrementais vão muito para frente. Ok, gente? Qualquer que seja a habilidade, para a gente tocar ela adiante, né? Qualquer que seja a abordagem, para a gente tocar ela adiante, um agente de melhoria precisa de 6 habilidades básicas. As habilidades são essas, né? Saber lidar com dados, ou seja, é preciso que ele saiba coletar dados, saiba interpretar os dados, saiba entender a variação. Ele precisa saber entender a situação atual, ou seja, saber exatamente como as coisas são feitas hoje em dia, né? Ele também precisa dessas 3 aqui: desenvolver mudanças, testar mudanças e implementar mudanças. A gente comentou nas aulas anteriores sobre as 4 estratégias para o desenvolvimento de mudança. Além disso, a gente comentou sobre a realização de testes e sobre a implementação de fato, quando a mudança vai se tornar perene, tá? Então, trabalhar essas 3 habilidades é vital para qualquer agente de melhoria, seja ele Green Belt, Black Belt, enfim. Tá? Por fim, ele precisa também, né, uma habilidade a mais, né, que eu disse 6, mas na verdade são 7, né, que ele deve saber disseminar as mudanças dentro da organização. Então, não adianta só ele desenvolver, testar e implementar se ele não conseguir mostrar para todo mundo qual é a vantagem que tem naquela mudança e engajar o time para mudanças futuras. Perfeito? Por fim, a última habilidade que é necessária para esses agentes de melhoria é saber trabalhar em equipe. Tanto que no Black Belt a gente dá uma carga exaustiva até sobre a formação das equipes, a maneira com que as equipes se desenvolvem, enfim. Tudo bem, gente? Então são essas as habilidades que um bom agente de melhoria deve possuir. Continuando aqui, né, a gente vai falar um pouco dos roteiros, né? Mas antes de eu falar sobre o roteiro DMAIC, o Kaizen 7 Passos ou outros roteiros, eu queria colocar para vocês uma pequena reflexão, né? Então, enquanto os engenheiros da empresa A gastavam o seu tempo e energia desenvolvendo melhores aparelhos para tocar CD, né? Os engenheiros da empresa B desenvolveram o MP3, que quebrou todo mundo que estava trabalhando com CD, tá? Então, se a empresa A soubesse que a necessidade dos clientes, né, que era escutar música e não comprar tocadores de CD, ela talvez hoje estaria no mercado, tá? Então, a gente explora isso daqui no roteiro de melhoria. Gente, a gente não quer que vocês sejam treinados no DMAIC e usem o DMAIC, todas as ferramentas e tá. O DMAIC, ele serve para atender a necessidade da organização, que é gerar melhorias. Se vocês fizerem isso por qualquer outra metodologia ou só entendendo os conceitos, perfeito, a necessidade da organização vai estar completa. Tá? Ele ajuda a gente a fazer isso, ele é um meio de chegar lá, mas ele não é o fim.
Então, não se apaixone pelo DMAIC. Não se apaixone pelas ferramentas, né? Não deixe que as ferramentas tirem a ideia central do nosso objetivo, tá? E que elas apenas te sirvam, né? Então, né, pensando nisso, né, a gente coloca ali, né, o que são, né, então, os roteiros? Eles são produtos ou necessidades? A gente já viu que eles são mais na casa dos produtos. Alguns exemplos aí, né? O roteiro DMAIC, Kaizen 7 Passos, os 8 passos do TBP, né? Então, tem N roteiros, tá? Então, né, pensando na necessidade, né? A empresa, ela tem uma oportunidade, um problema e a necessidade por melhoria. E ela precisa de um processo melhor, um produto melhor, mais conhecimento e melhor desempenho, tá? O roteiro tenta unir essas duas coisas e cumprir essas necessidades da empresa, tá? Então, de maneira geral, os roteiros passam por aí 4 etapas, né? Uma etapa do entendimento da situação inicial, entender o que está acontecendo. Depois, uma etapa de desenvolvimento de mudanças, tá? Onde a gente vai bolar o que a gente vai fazer de diferente, tá? Depois, por uma etapa de testes de mudança. Então, a gente pensou em algumas mudanças, vamos ver se ela de fato funciona ou não. E o quarto, uma etapa de implementação dessas mudanças, onde a gente vai colocar essas mudanças para rodar na prática. Tá? Então, todos os roteiros, seja ele qual for, vai passar por esses passos aqui, que é fazer a análise para tentar desenvolver a mudança. Depois a gente tem lá, setting up the countermeasure, né, que é saber quais são as contramedidas, que é também no desenvolvimento de mudanças. Depois, executar, checar o resultado, que é a parte de testar essas mudanças. E por fim, padronizar e estabelecer controles, que é a parte de implementação da mudança, tá? Então é aquilo que a gente falou lá, entender o que está acontecendo, desenvolver a mudança, testar e depois implementar essas mudanças. Da mesma maneira, a gente tem outros roteiros, enfim, aí na apostila de vocês tem explicações mais detalhadas desse roteiro, eu não vou ficar aqui entrando em detalhes. Perfeito? O roteiro DMAIC, ele passa por 5 passos, né? Que está aqui o nosso querido roteiro DMAIC. Ele começa lá do D, né? Que ele é uma sigla, né? O D é o Define, onde a gente vai definir o problema. O M é o Measure, onde nós vamos tirar medidas, né? Medir o estado atual do nosso processo. A gente vai coletar dados, começar a analisar esses dados, né? Tem várias ferramentas aí, vocês estão vendo no slide. No Measure a gente faz fluxograma, a gente define as variáveis de entrada e saída para cada parte, a gente faz gráfico de controle, a gente faz análise de capabilidade, enfim, tem várias ferramentas. E no curso de Greenbelt, ao longo do curso, nós vamos comentar cada uma dessas ferramentas e como aplicar essas ferramentas. Depois a gente tem a parte do A, que é o Analyze, onde a gente analisa tudo que foi medido e desenvolve mudanças. A grande saída do Analyze é ter essas mudanças desenvolvidas. E para isso a gente tem várias ferramentas. Ferramentas de criatividade, ferramentas de criticar o processo que elas estão ali. Depois que a gente desenvolveu essas mudanças, a gente passa para a fase I, de Improve, onde nós vamos melhorar, né, o que está acontecendo, né, que é melhorar essas mudanças que nós propomos. Então, é o Improve da mudança. Então, aqui a gente vai fazer, né, continuar com o desenvolvimento das mudanças, né, ter ferramentas de experimentação e assim por diante. Por fim, a gente tem lá o Control, que é quando eu vou implementar essas mudanças e controlar para que essas mudanças sejam perenes, sejam melhorias perenes e tenham as suas próprias ferramentas. Geralmente a gente fala sobre padronização, sobre passos interessantes para trabalhar a psicologia das pessoas na hora de realizar uma boa implementação. Bom, então esse é o roteiro DMAIC. A partir de agora, no curso de Greenbelt, nós vamos seguir esse roteiro DMAIC e falar cada uma dessas partes aqui. Tudo bem? Depois, no curso de Black Belt, a gente volta e coloca aprofundamentos no modelo e aprofundamentos de ferramentas estatísticas e de gestão de equipe. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado e entendido que o roteiro não é o ponto central da melhoria do Six Sigma. Ele é apenas uma maneira de nós implementarmos. É mais importante que vocês estejam bem consolidados naquelas primeiras partes que nós comentamos sobre a parte histórica, os pilares do conhecimento profundo, sobre a geração de conhecimento, porque elas ali são de fato certas. Tudo bem, gente? Muito obrigado e até a próxima.